Olá, hoje chegamos no 10º tópico e o tema é a lei de Deus. A felicidade é um bem que todos buscamos. Em sua sabedoria e em seu amor, Deus preparou para o homem leis que promovem essa felicidade. A natureza dá testemunho de um ser que opera em todas as coisas, mantendo o que criou mediante as leis. Como resultado, a perfeita harmonia no universo. A importância da lei. A mão do infinito está em perpétua operação guiando este planeta. É o poder de Deus em contínuo exercício que mantém a Terra em equilíbrio. É o poder de Deus que tudo sustenta mediante as leis físicas que ele estabeleceu. Deus criou o homem para que fosse feliz. Para que se cumprisse esse propósito de Deus, o ser humano devia viver sempre em harmonia com a vontade do Criador. A felicidade da criatura humana estava condicionada à sua obediência às leis de Deus. Mas como o homem falhou em obedecer, resultou em sua queda, seguida de sofrimento e morte. Assim entrou o pecado no mundo. E o que é pecado? A Escritura diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. 1 João, capítulo 3, verso 4. O pecado ou transgressão da lei de Deus trouxe uma infinidade de más consequências. Está ao alcance de todos as 10 regras para a felicidade. Elas se encontram no mais notável código de todos os tempos, a lei moral. O fundamento para a felicidade do homem. Os 10 mandamentos constituem a norma divina para a conduta do homem. Como nós estamos, acho que foi no tópico 6 e no 7, que fala sobre algumas leis que foram abolidas, né, que uma delas era a lei do sacrifício, e essa que nós estamos estudando hoje é a lei moral. A lei dos 10 mandamentos é a lei moral, essa não foi abolida. E ela foi instituída para nos proteger, né, de muitas coisas. Então, a lei dos 10 mandamentos está lá em Êxodo 20. Se você ler, né, você vai ver que os 4 primeiros mandamentos é referente ao amor a Deus, e os outros 6 é referente ao amor ao próximo, a nós, né, referente a nós, para o nosso benefício. Muitos comentam assim, né, que fala que Jesus, ele resumiu os mandamentos em 2, né, quando ele disse assim, amar a Deus sobre todas as coisas, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Na verdade, assim, ele fez um resumo, porque os 4 primeiros mandamentos é referente ao amor a Deus. Vai lá em Êxodo 20 e leia. Então, os outros 6 é referente ao amor ao próximo, ao ser humano. Então, tipo, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo. Tudo isso é para o nosso benefício, né? Então, por isso que Jesus falou, né? Ele falou assim, esses 2 mandamentos depende toda a lei, né? Então, ele não estava ali anulando os demais mandamentos, ele sempre fez um resumo. Ele disse que desses 2, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, e ele disse, desses 2 mandamentos depende toda a lei, tá? Então, Jesus não estava abolindo ali os 10 mandamentos, tá bom? E então, ele está lá em Êxodo 20, você pode ler, e você vai estar entendendo isso. Aqui no final, eu deixo a pesquisa, né? Que são 8 perguntas que eu deixo nos comentários para você ler na sua Bíblia, para você poder entender. Como eu disse, o objetivo desse estudo é te ajudar as pessoas a lerem a Bíblia, né? Sempre ouço falar pessoas que falam que lê a Bíblia e não entende. Então, nós pegamos aqui, são 18 temas, né? Que estamos acompanhando na Bíblia, tirando prova na Bíblia, que você pode ler na sua própria Bíblia. Então, a pesquisa diz assim, a pergunta 1. Qual é o propósito de Deus ao nos dar a lei? Salmo 119, verso 104 ao 111.
Pergunta 2. Qual é o princípio fundamental da lei? Romanos capítulo 13, verso 8 e 10. Pergunta 3. A lei escraviza ou liberta? Tiago capítulo 1, verso 25. Pergunta 4. Pela lei veio o conhecimento do quê? Romanos capítulo 3, verso 20. Pergunta 5. Qual deve ser a nossa motivação para obedecer à lei? São João capítulo 14, verso 15 e 1 São João capítulo 5, verso 13. Como eu já falei num dos tópicos, que existe 2 livros de São João, né? Tem o São João dos evangelhos, né? Dos 4 evangelhos, e tem um outro livro de João lá próximo de Apocalipse, que lá tem 1 João, 2 João, 3 João, tá bom? Então, essa pergunta 5 aqui, ela tá em São João capítulo 14, verso 15 e 1 João 5, verso 3. A pergunta 6. É possível conhecer a Jesus sem guardar a lei? 1 São João 2, verso 4. Pergunta 7. Em quem achamos força para obedecer? São João capítulo 15, verso 5. E a pergunta 8. Onde devemos ter a lei? Salmo 40, verso 8. Para você pensar, a lei dos 10 mandamentos revela o pecado, cuja penalidade é a morte. A lei não pode salvar, mas Cristo pode. Ele pode salvar até o maior pecador e implantar no coração os seus princípios de sua lei. Assim nos tornamos semelhante a ele no caráter, quando ele disse de si mesmo: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro em meu coração está a tua lei. Salmo 40, verso 8. Graças a Deus por sua lei, que nos mostra o pecado, e graças a Deus pelo Salvador que proveu um meio para nos transformar o caráter e nos preparar para viver no céu. Então, como nós entendemos aqui, na verdade, a lei ela não salva, a lei ela nos mostra o pecado. Futuramente nós vamos estar estudando também sobre a graça, né? Que muitos falam assim, nós não estamos mais sobre a lei, estamos sobre a graça. Só que a lei, ela é como um espelho. A lei, ela não pode salvar, ela é como um espelho. O espelho, ele mostra, você olha no espelho e você vê que o seu rosto está sujo. Só que o espelho, ele não pode limpar o seu rosto. Então, você vai lá na água e lava o seu rosto, né? Então, a lei é exatamente isso. Ela mostra o pecado, ela não salva. E o que salva é Jesus. Então, nós vamos na lei e nós reconhecemos o nosso pecado. Porque ele tá tudo ali na lei de Deus, nas regras que nós devemos seguir. E ela não pode nos salvar. Aí a gente vai a Jesus, né, como nós lemos, que Jesus ele foi o cordeiro, né, que tirou o pecado do mundo, derramou seu sangue, através do sacrifício de Jesus é que nós vamos ser salvos. Então aí é que entra a graça, né? Então existe uma harmonia entre a lei e a graça, tá? Muitos falam, nós não estamos mais debaixo da lei, ou estamos debaixo da graça. Mas um depende do outro, né? Não existiria graça sem lei, né? Então, como um pastor falou, né? Como que é que ele fala? Sem o pecado. É alguma coisa assim, sem o pecado não tem graça. Se não tem pecado, não tem graça, né? Se tem a graça, é só a graça que liberta do pecado. É um trocadilho, tá? Então, como sempre, no final eu te levo a tomar uma decisão. Aceito a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Aceito a lei de Deus como norma para a minha vida perfeita e livre do pecado. A partir de hoje, decido respeitar a vontade de Deus, manifesta nos 10 mandamentos. Tá? Então, eu espero que você releia, né? Leia essas passagens que você vai estar entendendo. E eu aceito objeção, sugestão, tá? Tudo que eu falo aqui é baseado na Bíblia, né? Não é palavra minha, deixo os textos para você ler na sua Bíblia, tá bom? Então, até o próximo. Gratidão.